Muito bem, tá na hora então de nossa entrevista especial. E o meu convidado hoje é um amigo querido lá das Safras e Mercado, é o Elcio Bento, para tratar com a gente um pouquinho do mercado do trigo. Seja bem-vindo, Elcio. E Alexander, tudo bem? Muito Bom bom falar dia para contigo. você. Meu caro, estamos vendo aqui, né, que tem um termômetro mostrando que os próximos 6 meses vão ser melhores. Qual que é a sua expectativa aí, Elcio? Quando a gente fala em termos de preços no Brasil, se a gente vai falar exclusivamente de preços, a gente vê sim uma sinalização de que a gente já deve ter tocado o fundo de preços que a gente deve ter para esse para este ano, para essa temporada 24/25 aqui no Brasil. E isso vem basicamente, quer dizer, é estruturado numa situação de preços internacionais, em que pese a volatilidade e algumas quedas que a gente tem visto nas bolsas norte-americanas, a gente tem uma sinalização de preços mais firmes. Também no mercado internacional, a tendência é que nós já tenhamos tocado o fundo do poço para essa temporada 24/25. E tem outros fatores, exemplo da Rússia, que vem com a safra menor, exportou muito trigo e recentemente tem colocado, o governo russo colocado políticas de aumento de exportações, sinalização de um preço mínimo para os exportadores, tudo isso para limitar as vendas da Rússia, que é o grande exportador. Então, tem no mercado internacional, a Argentina tem uma situação ainda de não confirmação da safra, e aqui no Brasil a gente tem uma produção menor, e aqui sim a gente ainda muito dependente de questões climáticas, o clima já judiou muito da nossa safra, e ainda tem incertezas no campo. Então, por tudo isso, se a gente olha para a tendência de preços, a gente trabalha assim com uma tendência de recuperação, não tão forte agora nesse final de ano, porque ainda é ingresso de safra, mesmo uma safra menor, mas ao longo da entre safra nos parece sim que nós teremos uma tendência de preços mais firmes. Muito bem, a gente está destacando, portanto, o mercado de trigo aqui com o Elcio Bento e vamos entender o momento, né, Elcio? Aqui no Brasil a gente está avançando com a colheita nesse momento? Exato, aqui a colheita está avançando já bem, na segunda metade da colheita, isso porque o Rio Grande do Sul, que é o principal produtor, está com a colheita em torno hoje de 25%, indo para 30%. As demais regiões, o estado do Paraná, que é o segundo maior produtor, está com já mais de 80% colhido. Então a gente vem sim numa safra que está avançando, é época de colheita, uma safra que foi muito castigada no início por questões climáticas, a região que vai na metade, mais a metade norte do Paraná para cima no Brasil, no Cerrado, sofreu muito com seca, teve perda de área porque competiu com o milho safrinha. E agora aqui mais para nossa região, mais aqui do sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente está agora com o risco, já algumas já prejuízos por excesso de chuva. No Paraná e em outras regiões nós tivemos perdas por seca. Depois o Paraná sofreu com 2 episódios de geadas bastante intensas em períodos críticos. E aqui no Rio Grande do Sul, que a gente tem agora, é uma safra que ainda está mantida em termos de quantidade, acima de 4 milhões de toneladas, mas já nos lotes que foram colhidos, desses 25% aproximadamente, tem muito trigo de qualidade, com a qualidade prejudicada pelo excesso de chuva, que tem sido vendido em grande parte esse trigo mais fraco, sido vendido tem sido vendido como ração. Já são cerca de 40 mil toneladas para essa utilização negociados. Uma safra ainda, Alexander, que a gente tem que consolidar ela. É uma safra menor do que a do ano passado e que vai obrigar o Brasil a continuar importando bastante e possivelmente também freando, fechando, né, a torneira das exportações em grande parte. Ô Elcio, pelo que eu entendi então, a gente tem perda de produção e perda de qualidade. Qual é a consequência disso para o produtor? O produtor, na verdade, o que a gente vê, essa questão de qualidade, ele é muito mais para essa questão das chuvas que estão ocorrendo no Rio Grande do Sul. O Paraná, em que pese a gente ter tido quebra de produtividade muito acentuada, quebras por geadas, a colheita do trigo o trigo que já foi colhido, na verdade, ele tem uma boa qualidade, tem boas características que os grãos precisam ter para serem aceitos na indústria de moagem. Aqui, o que acontece no Rio Grande do Sul, que tem acontecido, e não dá para a gente ser tão pessimista em dizer que isso será uma realidade da safra, como foi ano passado,
é que tem tido chuvas no momento da colheita e essas chuvas trazem prejuízos para a qualidade. A gente teve lotes que tinham pH, uma das referências bons, mas o Fallen Number, com uma outra referência que a indústria busca, é bastante prejudicado. Então, tem grãos mais fracos. Esses grãos mais fracos, eles, claro, têm um preço mais baixo. Se a gente vai falar de um preço de feed wheat, de trigo que vai para a ração, nós estaríamos falando por volta, um trigo hoje por volta de, sei lá, 900, 950 reais a tonelada. Claro que um trigo de boa qualidade iria para 1.200, 1.250 a tonelada. Então, ao produtor, preços mais baixos, né? Para a indústria como um todo, para a cadeia produtiva como um todo do trigo, da farinha, a gente tem os moinhos com menos trigo, isso encarece o seu custo de matéria-prima, também dificulta o moinho. Como a cadeia é toda interligada, a partir do momento que o moinho tem dificuldade de repassar a farinha, também vai ter mais dificuldade de comprar o produto internamente. Então, para te responder mais diretamente, ao produtor, esse excesso ou melhor, essa possibilidade de prejuízos da safra, ou de prejuízo da safra, claro, vai ser menos renda no campo, menos dinheiro, porque o trigo feed wheat é mais barato, né? Você vende mais. São dois mercados distintos. Feed wheat vai competir com outros componentes de ração, como o milho é a principal referência, e o trigo milling, né? O trigo para moagem vai competir dentro da indústria de alimentação humana, que tem um preço bem mais favorável quando se fala em termos de preços a nível de produtor. É interessante, né, quando a gente imagina que por conta de uma oferta menor o preço pode melhorar, daí a questão da qualidade acaba influenciando na formação desses preços, né, Elcio? Mas assim, de maneira geral, tem muito trigo ruim? Ainda a gente foge de ser de acabar sendo alarmista, porque é uma situação ainda pontual, não dá para a gente cravar. Nós temos ainda uma amostragem pequena. Os trigos que foram mais complicados foram trigos que foram colhidos depois dos os cinco primeiros entraram, 5% primeiro que entraram no Rio Grande do Sul, eram trigos de boa qualidade. E aí, esse espaço que tem entre dos 5% até os 20%, aí tem muito trigo de qualidade complicada. O que deixa incerto, então, se a gente contar isso, a gente teria pelo menos, sei lá, 85% da safra que ainda poderia ou podem ser de boa qualidade. E que, com a nossa torcida, sempre é essa, mas Uhum. que grande parte devem ser de boa qualidade. Não é uma catástrofe como aconteceu no ano passado, que 85% da safra era ou foi prejudicada pelo excesso de chuva. Este ano, a ideia é que ainda está na incerteza. A gente não consegue cravar se vai ter perda ou não, e é exatamente essa instabilidade, essa incerteza que tem até travado os negócios. Porque é muito difícil uma indústria comprometer ou comprar um trigo sem saber se terá com certeza esse produto. Mesma coisa, o produtor de repente vai fechar uma exportação para trigo milho, mas não tem certeza se terá esse produto, porque está na incerteza climática. O mercado climático, na melhor das opções, na melhor das alternativas, nós teremos todo o restante do trigo que está no campo, que é quase 80%, com boa qualidade, e aí a situação se normaliza, e na pior das hipóteses, com eventuais ocorrências de chuva, a gente pode ter um maior volume de trigo feed. Se tiver muito trigo feed, será trigo que vai para o mercado internacional e obrigará a nossa indústria a comprar ainda mais trigo, a indústria de moagem, comprar ainda mais trigo para atender a demanda brasileira. E Nesse momento, muitas vezes, né, Alexandre, a gente fica apenas na torcida sim. para que, enfim, as chuvas não ocorram de forma que não prejudique muito a colheita, fica muito na incerteza do que pode acontecer em termos de qualidade. E essa definição, você acredita que quando a gente pode ter melhor essa definição, essa visualização do que foi a safra? A gente tem uma safra que já está consolidada, né, do Cerrado. O Paraná tem mais a região dos Campos Gerais, que também é uma situação parecida com a do Rio Grande do Sul. Santa Catarina também, o que está no campo, está todo suscetível. E a verdade mesmo, se a gente for ser o mais, para ser mais claro assim, certeza de que essa safra está salva, somente quando ela estiver dentro dos armazéns, enfim. Claro que quanto mais for colhendo e com condições boas, mais trigo terá milho, e aí a gente já vai refazendo as contas e colocando, não, vamos ser isso de trigo. Mas certeza mesmo, somente, no caso do trigo, a gente só tem certeza de que terá trigo e da qualidade do trigo que terá quando esse trigo já está
acomodado nos armazéns de produtores e cooperativas. Muito bem. Essa é a situação do Brasil, Elcio. Agora, você abriu a nossa conversa trazendo aí a preocupação com a oferta no mercado internacional. Queria entender um pouquinho mais dessas preocupações e como isso pode interferir na formação de preços, inclusive do trigo brasileiro. Pois é, a gente tem uma situação no mercado internacional, se a gente for alongar um pouquinho essa nossa análise, se a gente pega os últimos 10 anos aí, nos últimos 5 anos o mundo vem perdendo estoques. A produção não tem conseguido atender o consumo global. Então, o primeiro ponto fundamental em termos globais é que o mundo está com menores estoques. Outro ponto é a questão russa. A Rússia tem uma safra menor este ano, exportou muito nos primeiros momentos, agora está travando, tentando travar, frear essas exportações com políticas de elevação, colocando impostos de exportação, além de definindo preços mínimos para exportar. Então, se o maior vendedor do mundo está elevando os preços nos outros fornecedores também tendem a subir. Então, essa é uma sinalização que a gente tem para a safra global. Interessante a gente notar, em termos globais, que para a temporada 24-25, o que falta para definir a oferta dessa temporada são as safras do hemisfério sul, a própria safra brasileira, mas especialmente a safra argentina e australiana, que são os grandes produtores. Aí a gente tem a definição, e depois disso, dessa definição, vai ficar muito no lado da demanda, que é menos sensível. Por outro lado, a gente já tem a safra de inverno do hemisfério norte, já no finalização do plantio. Então, o mercado climático para a oferta da próxima safra já começa a ter interferência. Mas, de modo geral, em termos globais, o que a gente espera, sim, é que nós tenhamos nessa entre-safra global uma tendência de preços em recuperação, porque os nossos estoques são baixos porque o grande exportador global também está com menos trigo este ano. Então, há sinalização, sim, para a gente acreditar que as cotações das bolsas norte-americanas, que são referência para o mundo como um todo, comecem a ter uma tendência de recuperação agora a partir, enfim, dos últimos meses da temporada 24-25 no âmbito global. E isso melhora também a perspectiva de preços para o Brasil, no final das contas. Exato, né, Alexandre? A gente costuma sempre dizer que aqui no Brasil a gente é só um passageiro, né? A gente é passageiro de um, passageiro de um trem argentino. Esse trem argentino vai andar nos trilhos das bolsas norte-americanas e essas bolsas norte-americanas vão seguir de acordo com o relevo, né, do quadro de abastecimento global. Então, esse reflexo internacional acaba vindo para o Brasil, passando pela Argentina. Acho um ponto que a gente nunca pode deixar de analisar. A Argentina vem sofrendo muito com déficit hídrico. Essa semana passada agora choveu, mas a gente tinha uma piora crescente das lavouras argentinas. A gente tinha mais de 30% das lavouras argentinas consideradas como ruins, uma situação pior do que a do ano passado. Então a gente tem agora um momento de consolidação da safra argentina. As chuvas voltarem ainda nesse mês de outubro agora e conseguirem reequilibrar a situação hídrica, enfim, de umidade das lavouras, a gente terá a consolidação de uma safra em torno de 18 milhões, que é uma safra muito boa e que vai atender o Brasil, especialmente com essa menor presença russa que a gente deve ter em função dos preços que se elevaram por lá. Agora, se a gente tiver uma complicação da safra da Argentina, aí a gente tem uma situação no Brasil também complicando, porque o Paraná este ano, que é o maior moageiro de trigo do Brasil, vai precisar comprar o maior volume que já comprou na sua história de trigo, além de suas fronteiras. As opções, Mercosul como um todo, Argentina, Paraguai e Uruguai, e o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tende a ser um grande fornecedor de trigo para o Paraná, como aconteceu na temporada 22-23. Então, aí mais uma vez a gente fica nessas complicações, nessas incertezas climáticas, porque a gente está olhando para a Argentina, por lá seca, e olhando para o Rio Grande do Sul, aqui excesso de chuva, possibilidade de excesso de chuva, e essas incertezas climáticas vão determinar, enfim, ser os grandes fornecedores de trigo para os nossos moinhos que precisam comprar, além das suas fronteiras estaduais, terão esse trigo internamente. Então, um momento bastante incerto, incerteza climática, e essa incerteza climática que vem deixando o mercado de trigo milho, né, trigo para moagem, bastante parado neste momento. A Argentina continua sendo o nosso principal fornecedor, Elcio? Então, Alexandre, a gente pode ficar alguns anos sem falar que normalmente a Argentina não vai deixar de ter esse posto, né? A gente tem na Argentina um país que tem a proximidade,
tem quantidade de solos e volume de produção suficiente para atender toda a nossa demanda e preços principalmente. O segundo, a alternativa à Argentina principal neste momento, nesses últimos anos, tem sido a Rússia, só que a Rússia tem limitação de ingresso de trigo para dentro do Brasil, então vai mais para o Nordeste. Mas a Argentina é, sim, o nosso grande celeiro fornecedor. Tem o Paraguai, que tem um fornecimento menor, pontual, porque entra antes da Argentina e é muito importante, especialmente para moinhos do Paraná, mais ao oeste do Paraná, do Mato Grosso do Sul, por exemplo, são moinhos que compram muito trigo paraguaio, mas é um fornecimento limitado. Enquanto a Argentina tem 10, 12 milhões, o Paraguai tem 400 mil toneladas. E o Uruguai também tem sido uma alternativa parecida com a Argentina, e que nos últimos anos tem saldos exportáveis em torno de 1 milhão de toneladas. Parte disso vem para o Brasil. A questão do Paraguai, que fica muito limitado por questões de escoamento, acaba vindo 90% para o Brasil. Agora, a Argentina e o Uruguai já têm o mercado aberto para o mar, e aí a concorrência também, nem tudo vem para o Brasil. Mas sim, a Argentina continua sendo o nosso principal fornecedor. No ano normal, digamos assim, a Argentina traz ou fornece 80% de todo o trigo que a gente consome. Eu perguntei porque a gente tem a participação do Binho. Binho é lá do Paraguai, e ele está dizendo que por lá tem trigo de excelente qualidade sendo produzido esse ano, Elcio. Quem sabe aí o Paraguai não se consolida como um importante fornecedor também, né? Primeiro, muito bom dia ao Binho, obrigado pela participação, hein? De fato, este ano uma safra assim muito boa no Paraguai. O Paraguai, como eu falei, ele tem uma vantagem em relação à Argentina para o fornecimento brasileiro, que é exatamente ingressar antes do principal fornecedor. Então, ele tem a proximidade do grande centro moageiro brasileiro, que é o Paraná, né? Tem essa vantagem de chegar no mercado antes do produto brasileiro, antes do produto argentino. Se a gente quiser forçar um pouquinho mais, chega antes do produto do Rio Grande do Sul, então pode ser alternativa também para os moinhos do Rio Grande do Sul. E este ano a estimativa é que o Paraguai tem um excedente de exportação próximo a 400 mil toneladas. É uma boa safra para o tamanho do Paraguai. O Paraguai aumentou muito a produção num primeiro momento, aquele primeiro momento lá que vai de 2008 até 2015, que a gente estava perdendo espaço. Depois começou a perder grande parte dos departamentos, perderam espaço também para milho safrinha, mas ainda é uma alternativa, e o produtor que estiver no Paraguai pode ter certeza que este ano terá um mercado paranaense bastante presente para compra de trigo, e esse trigo que tem vindo este ano com boa qualidade do Paraguai. Muito bom. Meu amigo, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, pela disponibilidade de estar trazendo as informações desse mercado do trigo, para quem nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Elcio. É sempre bom te ouvir. Eu que agradeço, Alexander. Bom falar contigo. Um abraço a todos e até a próxima. Muito bem. Bom, tá aí Elcio Bento trazendo as informações do mercado do trigo aqui pra gente.